provavelmente, em algum determinado momento da sua vida, vai chegar uma hora que você vai estar conversando com uma pessoa que você gosta muito dela e vocês vão estar discutindo sobre uma coisa que é muito importante pra você. Só que você já falou 1000 vezes pra ela o quanto isso é importante. Só que nesse dia, nessa conversa, você vai perceber que não importa o jeito que você desenhe pra ela, ela nunca vai te validar. E nesse caralho de momento, quando a tua ficha cair, porque você percebeu que a pessoa nunca vai querer te entender, é muito importante que você pense qual será a sua atitude dali pra frente. Existem vários jeitos de você perder a admiração por uma pessoa, mas quando essa perda de admiração ela vem pela falta de vontade da comunicação da outra pessoa com você, na minha opinião, você tá colocando em xeque uma parte da sua identidade. O Pedro termina dizendo que isso vale inclusive para relações que são de amizade, né? Para qualquer tipo de relação. E é muito importante essa observação porque esse é o momento em que você percebe, mesmo não tendo vocabulário para sacar isso, mas você percebe que você não é um outro para esta pessoa. Você é uma função. Esse é o momento em que você percebe, mesmo sem ter, sabe, o refino teórico de compreender, de descrever, é o momento em que você percebe que você existe numa novela particular de um outro. E claro que aqui eu tô falando, né, de relações tete a tete, interpessoais um a um. Eu não tô falando de dinâmicas de grupo, eu não tô falando de um fato social, tô falando nessas relações que a gente tem com uma amizade, com um relacionamento amoroso, com um familiar específico e por aí vai. Pensando até em família, talvez isso fique de um jeito até muito mais claro enquanto um fato social, né? Porque as famílias são estruturadas de tal maneira que diferentes indivíduos vão assumir diferentes funções e vão desempenhar diferentes papéis, de tal maneira que pode ser que um desses indivíduos desempenhe o papel de ser um alvo. E todo mundo sabe que alvo não fala, alvo é alvo. Alvo não fala, alvo não exige, ele existe como escape, ele existe como o alívio cômico de repente, existe enquanto um alívio para certos instintos agressivos que as pessoas têm ali no seu dia a dia. E que não podem satisfazer de repente no chefe, não podem satisfazer de repente no motorista do ônibus, não podem satisfazer de repente em outros amigos, mas vai ter alguém específico que funciona para isso. Nessa novela da vida cotidiana, se perceber como aquele que não é um outro é se perceber como aquele cuja imprevisibilidade não é reconhecida. Ou seja, você é um sujeito, só que você não é um sujeito que de repente pode mudar. Você ocupa uma função e ocupando uma função você serve para algo. Existe um ideal de amizade, por exemplo, que envolve aquela coisa de que os meus amigos gostam de mim do jeito que eu sou, né, mas gostam de mim, independentemente dos meus erros, dos meus acertos. Isso geralmente é uma fantasia, né? As pessoas elas gostam da gente na convivência que a gente tem com elas, né? Elas gostam da gente de tal maneira que a gente consiga ser a pessoa que pode ser gostada. E do mesmo jeito a gente gosta dos outros na medida em que as pessoas também são pessoas que podem ser gostáveis. Nem que para gostar tenha que existir um ganho que ele é difícil de entender, né? Porque às vezes eu gosto muito daquela pessoa problemática, eu gosto muito da presença dela, porque a presença dela faz com que eu seja alguém muito paciente, muito legal, muito do bem. Então existem ganhos em certas relações, satisfações, né, em certas relações, que são secundárias, que estão ali meio escondidas. Que a relação em si, ela não dá de cara a letra de qual é esse ganho, mas no desenrolar da relação é perceptível de onde vem a satisfação de estar junto de alguém que de repente parece ser muito problemático, desagradável para uma convivência. Só que essa coisa de não ser um outro é mais do que isso. É ser um ator com script pronto numa novela de outras pessoas. E muitas vezes a gente entra nessas novelas de outras pessoas sem perceber, porque a vida ela vai acontecendo e não é como se a gente estivesse planejando entrar nas novelas cotidianas de outras pessoas. Mas aí de repente a gente entra e percebe que a gente não é um outro. E o grande lance de não ser um outro é que a gente não é meio que um sujeito ético para essas outras pessoas. Aí quando eu tô falando sujeito ético, eu não quero dizer ser uma boa pessoa, mas eu quero dizer assim, ó, quando a gente é uma função e não um outro, nós não somos os sujeitos que a ética será aplicada. Então não é necessário ser ético conosco. Ou seja, a gente fica à mercê da vontade do outro.
Mesmo que essa vontade do outro não descambe para violência ou agressão, mesmo que não tenha a ver com isso. Mesmo assim, a gente fica à mercê da vontade do outro, que nos coloca numa função. É nesse momento que toda a criação do brasileirinho médio, que não pode desagregar, que não pode dizer não, que não pode se afastar, que tem que evitar a soberba e tem que estar sempre disposto à humildade, é nesse momento que toda essa educação ela é colocada em xeque. E é nesse momento que cabe ao sujeito quebrar essa educação da humildade e, em vez de se submeter, ver o que faz da vida. E ver o que faz da vida, na melhor das hipóteses, é se impor enquanto sujeito. Se impor enquanto sujeito da ética, enquanto um sujeito em que a ética pode ser aplicada. E muitas vezes se impor como sujeito que a ética pode ser aplicada é justamente romper uma relação. É justamente ser aquele que vai ser chamado de soberbo porque resolveu se afastar, blá blá blá. É justamente ser o grosseiro que vai dizer não, que vai mandar a merda, sabe, qualquer coisa assim. Não é uma questão de ser do bem, é uma questão de ser alguém. Tudo bem?